Tudo bom? Como é que você tá? Nesse final de semana, eu e minha esposa, a gente saiu com um casal de amigos. E ali no meio, depois de alguns chopes, depois da comida, eles me perguntaram o que era inteligência emocional. E eu comecei a explicar. E o marido acabou me falando o seguinte, ele disse que ele era muito impulsivo e que ele acabava perdendo a cabeça numa explosão emocional e acabava agredindo com palavras a esposa, e que ele não gostava disso, que ele precisava aprender a controlar as suas emoções. E nesse momento, eu fiz uma observação. A palavra correta é controlar ou dominar as suas emoções. Apesar de parecer serem a mesma coisa, são completamente diferentes. São conceitos muito diferentes. E quando você vai ver os especialistas que vão falar sobre inteligência emocional, normalmente eles ensinam técnicas sobre controle emocional, sobre como usar a sua força motivacional para você segurar uma explosão emocional e assim não ter uma reação impulsiva. Só que toda vez que eu uso essa força motivacional, essa força ela é finita. E uma hora ele acaba cansando. Foi quando eu contei para ele e ele acabou concordando com essa história. Quando ele acorda de manhã, ele já está ali usando um pouco da sua força motivacional. Ele pega o trânsito, recebe uma fechada, está engarrafado, ele fica estressado e ele se controla para não explodir com alguém. Durante o seu dia de trabalho, ele está o tempo todo usando a sua força para tentar se controlar e não ter uma reação impulsiva e acabar prejudicando o seu trabalho. Durante todo esse momento, ele está gastando a sua força motivacional. E essa força motivacional ela é finita. Quando ele chega em casa já cansado, já exausto, o seu nível de força motivacional para controlar suas emoções ele é muito baixo. E qualquer faísca vai fazer ele ter uma explosão. Portanto, a solução não é tentar controlar as nossas emoções. A solução é a gente aprender a dominar as nossas emoções. É importante você entender isso, porque toda vez que você usar a sua força para tentar conseguir algo, você está numa estratégia burra. É isso mesmo. Toda vez que você usa força para conseguir algo, você não está provavelmente usando a sua inteligência. Quando você usa a sua inteligência, você vai descobrir uma forma melhor, mais rápida e mais barata de fazer o que você já está fazendo. Portanto, as pessoas ainda não entenderam o que é ser inteligente emocionalmente. E muitas vezes elas acabam aprendendo técnicas para uso de força para tentar controlar as suas emoções. Eu vou fazer aqui uma analogia para você entender um pouco qual é a diferença entre usar a força para controlar e usar a inteligência para dominar. Quando eu uso a força para controlar, eu estou lutando contra as minhas emoções. Eu acredito que eu e as minhas emoções são coisas diferentes, que têm objetivos diferentes, necessidades diferentes. E eu preciso usar minha força para controlar as minhas emoções. O problema é que a força das minhas emoções é muito maior do que a minha força de vontade. E em algum momento eu vou me cansar, essa minha força vai enfraquecer e aí essa emoção vai explodir. Quando eu uso a inteligência para dominar as minhas emoções, eu consigo entender que eu e as minhas emoções somos uma coisa só. Eu consigo criar uma unidade, eu consigo criar uma conexão entre o que eu quero e as minhas emoções. Eu consigo entender as minhas emoções e principalmente o processo dentro do meu cérebro que faz com que eu tenha essas reações impulsivas ou essas explosões emocionais. E quando eu entendo como esse processo funciona, aí eu posso criar estratégias para lidar com essas emoções. Quando eu estou sendo inteligente emocionalmente, eu descubro que eu posso usar as minhas emoções para construir o futuro que eu desejo. Mesmo que sejam emoções negativas. Eu posso usar emoções negativas de forma construtiva. E aí eu vou te dar um exemplo que é muito pessoal. Normalmente eu tenho alguns projetos que são bem diferentes e ambiciosos. E normalmente uma pessoa que se preocupa comigo olha para mim e fala, e não entendendo o que eu vou realizar, ela olha para mim e fala, mas isso não vai dar certo.
E quando eu ouço a palavra, quando eu ouço a frase, isso não vai dar certo, isso é um gatilho que me desperta a ira. Porque o que é a ira? A ira é, eu tenho um objetivo e eu quero chegar a esse objetivo. E um obstáculo se interpõe entre eu e o objetivo. Eu fico com raiva para destruir esse obstáculo para chegar nesse objetivo. Então eu desejo realizar algo. Aquela pessoa entra e diz que não vai dar certo, que não vai ser possível. Aquela pessoa é um obstáculo para aquilo que eu estou querendo construir. Naturalmente a emoção raiva toma conta de mim. E quando eu era imaturo emocionalmente, essa ira, ela me gerava uma reação impulsiva e eu acabava atacando a pessoa que falava alguma coisa em relação a isso. E claramente, isso não era uma reação construtiva, porque estava destruindo, arruinando um relacionamento que era positivo para mim. Quando eu comecei a entender o processo de como as minhas emoções nascem, como nascem os meus sentimentos e como nascem os meus pensamentos, qual é a relação entre eles e como tudo isso funciona, quais são as minhas emoções base, eu comecei a entender que essas emoções, elas não são boas e elas não são ruins. Elas são apenas a reação fisiológica do meu corpo. Elas vão se tornar boas ou ruins dependendo do valor que eu dê a elas e principalmente do objetivo da ação que vai gerar partindo dessas emoções. Portanto, quando alguém vira para mim e fala que algo que eu vou fazer não vai dar certo, aquela raiva que nasce em mim, ao invés de eu direcionar essa raiva para atacar a pessoa que está falando, eu posso usar essa raiva para construir. Porque a raiva, ela traz uma energia extra no nosso corpo. A gente fica cheio de energia. E se a gente souber direcionar essa raiva, ela pode ser construtiva. Quando eu parei de direcionar a minha raiva para a pessoa que falava que não ia dar certo, e passei a focar a minha raiva para usar essa energia extra, para construir aquilo que eu estava desejando, que eu estava planejando, então aquela pessoa que falava que não vai dar certo, que antes era um obstáculo, hoje passou a ser um motivador. Porque me dá a energia extra que eu preciso para construir aquilo que eu desejo. E é assim que as emoções funcionam. Portanto, é possível você usar a sua inteligência para, mesmo tomado por uma emoção ruim, você consiga direcionar essa emoção para que ela trabalhe por você. E assim você começa a entender o que realmente é ser inteligente emocionalmente. Toda vez que você usar a sua força motivacional, a sua força de vontade, para tentar controlar uma emoção ruim, para que você não faça coisas que você vai se arrepender depois, saiba que nesse momento você pode até estar sendo forte, mas você não está sendo inteligente. Quando eu realmente sou inteligente emocionalmente, eu aprendo a usar as minhas emoções a meu favor. Eu aprendo a colocar as minhas emoções para trabalhar para mim e não para trabalhar contra mim. Se você quer aprender como essas emoções, esses sentimentos e esses pensamentos nascem dentro do seu cérebro, como é esse processo inconsciente dentro do seu cérebro, entre o estímulo e a resposta, que geram as reações impulsivas, eu sugiro que você comece agora o nosso curso Manual da Mente. Nele você vai aprender o que acontece dentro do seu cérebro e a partir do momento em que você entender o que acontece dentro do seu cérebro, você conseguirá criar estratégias, criar alternativas para conseguir usar as suas emoções ao seu favor e assim você conseguir ser inteligente emocionalmente. Se você gostou desse conteúdo, curta, siga o nosso canal, entre no nosso grupo do Telegram para receber conteúdos exclusivos. Um grande abraço.